Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu sei que é aquele vídeo que vocês amam conferir, afinal de contas vocês conseguem pegar várias dicas bacanas, porque chegaram vários livros incríveis, super interessantes por aqui. É aquele quadro do Novos na Estante que eu mostro para vocês tudo que eu recebi de editoras e também recebidos do meu cartão de crédito, que nesse caso são só 2 compras, então eu fico muito feliz com isso. Na verdade, um é compra e um outro é um apoio que eu fiz por financiamento coletivo via Catarse. Mas quando for mostrar ele, eu explico melhor para vocês como funciona isso e tudo mais. E, além de ser de editoras também de que eu recebi, tem de clube de assinatura, tá? Então, para vocês que gostam de assinatura de livros e tal, tem aqui e temos cupons de desconto, não somente para clubes de assinatura, como também para algumas editoras que me enviam. Então, sempre lembre de olhar aqui o box de informação, porque além de ter esses cupons que eu deixo em aviso, eu deixo aqui na tela também para vocês, mas eu deixo tudo especificado aqui para vocês, os cupons que eu tenho, e também os links de todos os livros que eu citar por aqui, tá bom? Então, lembrando que enquanto vocês assistem o vídeo, vocês vão comentando se vocês gostaram do título, se vocês gostaram da obra, se vocês têm interesse em conhecer o escritor tal. Enfim, eu gosto sempre de trocar, fazer essa conversa com vocês. Eu sempre falo isso, que eu trago as dicas para vocês, mas vocês também me ajudam a furar a fila, tá? Que sempre vocês fazem isso comigo e funciona, tá? E também vocês me trazem dicas, enfim, é bem legal também, porque eu também aumento minha lista de desejados. Então, eu acabo fazendo isso com vocês, mas vocês fazem muito isso comigo também, mas eu adoro essa troca de informações que ocorre entre a gente, tá bom, pessoal? Lembrando, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? Já deixa seu curtir, seu hype aqui no vídeo. Enfim, vamos começar então falando de clubes de assinatura de livro que chegaram por aqui. E, como vocês sabem, eu sempre falo de 2 que eu gosto bastante, tá? Que é o Clube de Literatura Clássica. Então, primeiro que eu vou mostrar pra vocês. No caso, aqui eu tô falando dos recebidos e tal, de setembro e outubro. Então, eu sempre aproveito que os que chegaram por aqui são de setembro, mas os do clube que eu vou mostrar pra vocês é de outubro. Então, se vocês gostarem do que eu vou mostrar aqui, enquanto outubro aí estiver nativa, né? Enquanto tiver o mês de outubro em vigor, vocês ainda conseguem adquirir essas edições que eu estou mostrando para vocês e com cupom de desconto, tá bom? O primeiro no caso, que eu falo para vocês, é Neva, tá? De Miguel de Unamuno, tá? Literatura espanhola, tá? Esse grande clássico. E olha o projeto gráfico, que lindo! É um livro de 200 páginas, tá? E ele é uma coisa bem diferente. Eu vou até ler a sinopse para vocês, olha. Dom Augusto Pérez é um sonhador. Ele acredita viver em um mundo onde a vida é isto, uma névoa. A vida é uma nebulosidade sem roteiros definidos que se faz à medida que se age. A história começa com o protagonista sendo fisgado por um par de olhos, tornando Augusto um homem perdidamente apaixonado e disposto a fazer tudo por uma mulher, ou por todas as mulheres. Enquanto isso, ele busca entender o sentido de sua própria existência, do mundo que o cerca, dialogando com todos, inclusive com seu próprio cão, Orfeu. Por inventar seu próprio gênero literário, Unamuno afirma que ninguém terá o direito de comparar sua nivola, como que ele chama isso, né, com qualquer outro livro já escrito, o que se provou uma verdade incontestável, mesmo que mais de 100 anos tenham se passado desde a sua primeira edição. Então aqui parece que ele quebra todas as regras que nós conhecemos com a literatura clássica e ele traz algo bem diferente. Eu nunca tinha ouvido falar desse escritor, tá? Então eu até busquei na época quando saiu, o clube anunciou que era este livro, e eu vi que a Estação Liberdade, inclusive, publicava esse livro. Então eu vou deixar o link aqui para vocês, caso tenham interesse, mas essa edição está muito bonita, tá? Bem completa, tem notas de rodapé, tem ilustrações por dentro, tá? Tem um padrão meio de ilustrações que nem o de Quincas Borba, que eu já mostrei aqui para vocês. Então tá bem interessante mesmo. E juntamente com este livro, tá? Vem algo que muitos de vocês gostam, e eu também particularmente, que é um planner, que fala aqui um pouco sobre a obra, enfim, mas a parte bem interessante aqui é o planner para você conseguir ler, dar conta de ler este livro em um mês. Então eles fazem um plano aqui viável para isso, que eles têm feito isso ultimamente. O postal do escritor, tá, o cardzinho, então vem aqui atrás também escrito, ó, não há profundidade maior do que um poço sem fundo. Eu achei bem interessante, eu achei que esse livro tem a ver com o que eu gosto de ler, principalmente assim, em questão existencial, aquela coisa mais introspectiva, parece ser essa premissa, tá?
vem o marcador, peraí que tá pelo avesso, tá? E também vem um livreto, é uma das coisas que eu mais gosto do clube, é porque quando vem os livretos, né, e ultimamente tem vindo bastante livreto, tá, que tem todo o material, assim, do mesmo jeitinho por dentro do que eles gostam de fazer, mas é sempre brochura na maioria das vezes, tá? E esse aqui é São Manuel Bueno Marte, e eu vou até dar uma lida aqui pra vocês. O drama dessa história é de fato polêmico, um padre admirado por toda a sua aldeia, amado como guia espiritual, mas que em segredo não consegue ter fé em Deus. Esse livreto contém uma reflexão existencial profunda que certamente atormentava o próprio autor. Até onde vai a fé que professamos e até quando suportamos carregar nossas dúvidas em segredo? É um texto curto, mas nem um pouco raso sobre a fé que nos provoca a refletir sobre tudo que acreditamos, nossas crenças, ideias e opiniões. Então, esse é o combo aí do box de outubro do Clube de Literatura Clássica. Eu achei bem interessante a proposta. Não estava nos meus planos, né, fazer essa leitura especificamente agora, mas depois que chegou e eu li a sinopse, gostei muito. E eu, normalmente, quando eu falo para vocês no vídeo, eu nunca lembro de trazer a minha edição para mostrar para vocês, que é usando o meu cupom, né? Então, no Clube Literatura Clássica, além do desconto no plano anual que vocês recebem, também um livro que eu escolhi, tá? Isso já tá sempre, foi essa escolha que eu fiz, que é o livro Sossego do Fernando Pessoa. Vocês sabem, eu sempre indico para vocês quando tem promoções na Amazon. Eu li, por isso que esse aqui não tá marcado, tá nesse jeito aqui, mas eu li na edição da Companhia das Letras com a organização do Richard Zenit. Mas esta edição, pra mim, é o meu xodó. Ela fica em destaque na estante. Aqui vocês não veem, mas eu tenho até o bonequinho do Fernando Pessoa. Então, assim, é uma paixão mesmo. E olha isso, gente. Olha que espetáculo. Pra mim, é uma das edições mais bonitas, inclusive, do clube. Então, pensando nisso, porque eu sempre indico este livro aqui para vocês, do Fernando Pessoa, como livro de cabeceira, um livro da vida e tal, eu sempre coloco ele como um bônus aí, um presente para vocês receberem ao fazer assinatura, tá? Então aí fica minha dica para vocês aproveitarem e depois me contem aí, tá? O que vocês acharam, quem acaba lendo esses livros para uma indicação, tá bom? Agora eu vou falar então de um outro clube que eu amo também, que vocês sabem disso, porque tem vários conteúdos aqui no canal sobre isso, que é o Clube Vitoriano. O Clube Vitorianos, na verdade, é da Pedra Azul. Inclusive, né, vocês sabem que são esses livros que aparecem por aqui. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem, que eu mostro, eu falo do Clube de Vitorianos, dou detalhes como funciona a questão do plano anual, o plano de e-books deles. Então, assim, tem várias possibilidades para vocês. E lembrando que se você é assinante anual, tá? Você tem acesso, então, à loja do clube. Tá? Tem a loja da editora Pedra Azul, que é uma coisa, mas tem a loja do clube, que aí você consegue adquirir as edições anteriores se tiver estoque disponível. Da mesma forma acontece com o Clube Literatura Clássica. Se você é assinante anual, você tem acesso a edições anteriores, mediante, claro, a disponibilidade, aí você consegue comprar. Tá? Lembrando sempre de olhar essas regras que estão especificadas lá no site das editoras, dos clubes, enfim. Mas eu quero mostrar para vocês, tá? Focar é a edição, a última edição do primeiro ano do Clube Vitorianos. Então já tem um ano o Clube Vitorianos, olha que máximo isso, que é Black Oxen, tá? Da Gertrude Atherton. Com certeza não é assim que pronuncia, mas eu achei primeiramente esta edição bem diferentona do que eles têm trazido, assim, bem bonita, bem caprichada. Caprichado eles sempre fazem, tá? Mas olha isso, gente, é um deslumbre. Eles têm mantido o padrão, tá? Tudo direitinho, tá? É um título bem diferentão. É um livro mais fino também do clube. Então, para um ano, o clube completando aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, até por dentro aqui, como que ficaram as 12 edições do primeiro ano aí do clube, tá? Então aqui é algum dos livros que aparecem, mas eu estou pensando em atualizar aquele meu vídeo. Me conta aqui se vocês têm esse interesse, tanto em ver minha coleção completa, então, do Clube Vitorianos, quanto também ver a edição completa do Clube Literatura Clássica. O que vocês acham de um vídeo falando sobre isso, dando mais dicas, detalhes? Aí vocês vão colocando perguntas aqui, tá? Nos comentários, o que vocês querem saber desses clubes de assinatura para eu trazer no vídeo completão com respostas aí para vocês. Enfim, deixa eu mostrar aqui por dentro também. Esse aqui eu achei bem interessante, porque lendo o material que vem da carta da Shirley, né, da editora, falando da referência que tem, que você pode fazer
do filme A Substância, que teve com a Demi Moore, até porque esse livro, ele vai falar muito a questão do tempo, do envelhecimento. É uma ficção científica, tida como uma ficção científica leve, pelo que eu entendi, tá? Então, aqui, o primeiro capítulo, e também por dentro tem algumas ilustrações que eu vi, que pelo que eu pude perceber, é das cenas do filme, né? Afinal de contas, este romance aqui, ele inspirou um filme mudo, inclusive, tá? Juntamente com este livro vem um pin, só que eu deixei o pin em outro lugar, tá? Que eles colocaram uma eco bag e tal, e aí você vai colecionando os pins a cada caixinha que vem, mas o brinde pro próximo ano vai ser outro. E aí junto vem uma carta, né, que eu falei pra vocês, da editora, falando, né, que é um clima pós Primeira Guerra Mundial. Já vou dar uma lida pra vocês. E aí vem o postal, tá? E vem os marcadores também, combinando com o livro. Porque como o livro não tem fitilho, mas aí eles mandam os marcadores também, tá? Pra ajudar na leitura, enfim. E aí, olha aqui, ó. Eu achei muito interessante essa premissa, bem diferente, como eu disse pra vocês, que ainda vem com subtítulo aqui, ó, A Busca pela Juventude Eterna. E esse título tem uma explicação porque eles mantiveram aí no original. Primeiramente, eu vou falar sobre o título que vai instigar vocês também, ó. É uma referência a uma peça alegórica de William Yeats, em que bois pretos puxam a carruagem do tempo. Reforça a ideia central da obra, a luta contra o envelhecimento e a morte. Ambientado no pós-Primeira Guerra Mundial, eu adoro livros ambientados entre guerras, pós-Segunda Guerra Mundial, sempre traz uma carga bem interessante de ser analisada nos livros. Conta a história, então Black Oxen conta a história de Mary, uma mulher considerada velha para os padrões da época, que se submete a um misterioso tratamento de rejuvenescimento e recupera a aparência de uma jovem. A transformação desperta fascínio, mas também inveja e questionamento sobre o tempo, a identidade e o desejo humano de escapar da velhice. Enquanto redescobre a vida sob uma nova aparência, Mary se aproxima do renomado jornalista Lynn Clavering, que primeiro se deixa seduzir por sua beleza, mas logo se apaixona por ela. No entanto, o relacionamento é marcado por dilemas. Mary continua sendo, em essência, uma mulher de meia idade e guarda um passado que reluta em revelar. Entre atração, segredos e conflitos morais, o romance examina o preço da juventude e os limites impostos pela sociedade. Combinando mistérios, ciência e paixão, a narrativa reflete sobre o significado de envelhecer e até onde estamos dispostos a ir para deter o tempo. Um dos assuntos que eu gosto muito de ler, né, de trabalhar, enfim, de pensar sobre, refletir, é a questão do tempo. Um dos livros que eu acabei de indicar para vocês, o livro de Desassossego, tem muita questão do tempo, então passado, presente, futuro. Um outro livro que eu gosto muito, que tem essa discussão do tempo, do instante já, é o Água Viva, da Clarice Lispector. Então, o tempo é um assunto que eu tenho realmente muito interesse, e esse livro aqui parece que trabalha isso bastante, essa questão da busca do tempo perdido, essa busca de você querer frear, na verdade, o tempo, o envelhecimento. Mas o envelhecimento é uma situação em que, se você não envelhece, a situação contrária aí para você não envelhecer seria a questão de você estar morto. Então, como lidar com esse questão? Então, por isso que na carta enviada aí na caixa, a Shirley já começa logo falando dessa referência aí também, que você pode, da premissa aqui. Então, para quem assistiu o filme A Substância, da Demi Moore, tem um pouco dessa história aí, realmente, dessa busca aí pela juventude, e enfim. Eu achei bem interessante, e temos cupom, tá? Mas esse cupom relacionado ao Clube Vitorianos é por tempo limitado, então você corre pra aproveitar, porque é só pra vocês conhecerem. Tipo assim, você está na dúvida, se não sabe se vai aproveitar, conhece o clube, que aí tem, sim, quer pensar direitinho, eu acho que essa aqui é a melhor oportunidade. Você já aproveita, né? Uma vez só que vocês conseguem fazer isso. Um uso por CPF, então é só para o plano mensal, só uma caixinha mesmo, que você recebe com desconto. Você pode pegar neste livro e logo no próximo, se você gostar, você já entra no plano anual, que tem várias vantagens, que aí já marca o seu segundo ano no clube. O segundo ano não, o seu primeiro ano, mas com a experiência completa do segundo ano que vai fazer o clube, tá bom? Então fica essa dica para vocês e confiram mais detalhes. E também eu tenho cupom de desconto no site da editora, tá? Então, esse aqui é do Clube Vitorianos, mas do site da editora eu também tenho um cupom de desconto. Então, lembrando de olhar sempre aqui no box de informação. Agora eu vou falar para vocês de recebidos que chegaram por aqui, então, de editoras, tá? Temos acabado de falar com vocês dos clubes de assinatura, mas agora das editoras. A primeira parceira de longa data aqui do canal,
que é a editora Unesp, sempre super carinhosa e tal, e eu amo essa coleção deles de clássicos da literatura Unesp. Então essa aqui já é o número 29, né, essa é a última edição, que é Babbitt, do Sinclair Lewis. Inclusive, eu falei pra vocês que eu tava ansiosíssima por este lançamento, naquele vídeo que eu falo de lançamentos que eu estou de olho desejando. Pois bem, realmente eu estava desejando e tô com ele em mãos. E é um livro que aparece em várias listagens, estava um tempão esgotado, e aparecia às vezes uma edição de uma editora, enfim, mas às vezes sumia. Mas também empolgada, até porque, gente, é um calhamaço, eu não tinha noção disso. Só para quem não conhece, tá? Essas capas da Unesp, ela tem textura aqui, tem esse hot stamp também. Tem orelha, tá? A edição. As folhas, elas são um pouco porosas, tá? Mas são super confortáveis para fazer a leitura, então tem um tamanho tipo da Penguin. Inclusive, as minhas edições, elas ficam ao lado onde ficam os livros da Penguin Companhia. E aqui, ó. Ao retratar Babbitt, corretor de imóveis de meia-idade na fictícia cidade de Zenith, o autor explora com sarcasmo a mentalidade da classe média norte-americana, seus valores, preconceitos, ambições e frustrações em uma crítica mordaz à vida nas pequenas cidades, à cultura do consumo e as pressões sociais na América da década de 1920, época de prosperidade e otimismo, mas também de desigualdades e tensões. Então é um livro que eu já tinha interesse de fazer a leitura. Eu não sei se vou conseguir fazer a leitura esse ano, pra ser bem sincera pra vocês, porque quem me acompanha aqui em vídeos do canal já sabe que na minha lista de livros que eu quero ler antes que o ano termine, e falar nisso eu vou trazer esse vídeo, né? Livros que eu quero ler antes que o ano termine. Então, vocês vão ver que tá bem audaciosa. Enfim, estou empolgada. Quem sabe ele não entra na meta dos 12 livros para 2026. E aí, quem sabe? Vamos ver, vamos explorar aqui o que vai acontecer. Então, da Companhia das Letras, chegaram 2 livros aqui, tá? Bem empolgada. Primeiro, da Zahar, queridíssima. Amo os títulos da Zahar, vocês sabem disso. E essa aqui é da coleção de bolso deles. É um livro de Lima Barreto, então literatura nacional, que é o Recordações do Escrivão e Isaías Caminha. Eu nunca li nada do Lima Barreto, mas sempre dizem que quem gosta muito de Machado de Assis vai gostar muito de Lima Barreto. No caso, eu sou super fã do Machado. Estou devendo uma leitura de Lima Barreto, então acho que aqui é uma ótima forma para isso. Essa edição está muito lindinha. Nossa, fez um barulho. Eu sempre faço isso, eu sempre esqueço de tirar os cards. Eu sempre acho que eu tô assim, tá tudo indo bem, mas cai os cards. Então, assim, tá muito gostosinha a edição de fazer leitura, o padrão da Penguin mesmo. Da Penguin, olha, da Zahar, é que eu tô com a caixa da Penguin aqui. Enfim, então os cards que vieram junto, tá? Nesse caso é porque eles que enviaram, mas eu acho que não vem junto. Acho que só na pré-venda que veio junto os cards, enfim. Mas aqui a Barra das Laranjeiras. Ai, que bacana. Deixa eu ver, peraí. Isso. Aqui, ó. Da Rua Ipiranga, no Bairro das Laranjeiras. Ai, que bacana. Gostei. Então, talvez esse aqui, talvez não, provavelmente vai ser meu primeiro contato, então, com Lima Barreto. Aí, quem já leu Lima Barreto, me conta aí uma obra que vocês gostaram, enfim. E aí também, eu recebi essa caixa que eu fiquei muito, muito empolgada pelo que tem aqui, porque não é só livro, né? Então a gente adora mimos literários. Enfim, são 15 anos da Penguin aqui no Brasil. E eu não sei se tá rolando essa promoção ainda no site, mas deixa eu ver se eles falaram aqui. O selo Penguin Companhia completa 15 anos de história no Brasil, consolidando-se como uma das principais referências em edições de clássicos da literatura mundial. Eu não sei, o que vocês acham? Eu amo os títulos da Penguin, eu gosto muito da qualidade, eu gosto daqueles livros e eu gosto das marcas que eles ficam. Eu consigo, o meu às vezes quebra ou não quebra a lombada, mas é sinal de livro lido, tá? Então, volte e meia eu tô indicando, mostro pra vocês que eu leio, realmente eu leio os livros da Penguin, então eu gosto do material que eles trazem de apoio à leitura, enfim. Então, como veio a caixinha, tá? Pra vocês verem. Aí veio esse bottom muito fofinho, tá? Do pinguim. Marcador, gosto, amamos. Então agora quando for ler um livro da Penguin, vai ter um marcador desses. O clássico dos clássicos. E os pinguins aqui, achei muito fofinho. O livro que veio é um que eu não tinha, na verdade, né? Que é Dublinense, do James Joyce, essa coletânea de contos. Inclusive, tem um conto aqui que é interessante de se ler no Os Mortos, se eu não me engano. É um dos últimos.
Eu não sei qual conto, onde ele fica o conto, mas ele faz parte aqui dessa coletânea e eu já vi essa indicação. De repente eu pego para ler pelo menos esse conto, é o último conto, Os Mortos. Então tem vários contos aqui, tô bem empolgada, né? Provavelmente vocês devem ter escolhido este livro aqui porque ele faz par aqui, né? Ele, com a paleta aqui de cores, né, do laranjinha. E, como eu falei agora há pouco, fã de Machado que eu sou, finalmente, então, aquela eco bag super famosa que aparece aí na gringa e tal, com os livros. Então, nós temos aqui Machado de Assis com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha que coisa, e ela é gigante essa bolsa, eu amei. O que eu tava falando pra vocês tava rolando, eu não sei se ainda está rolando a promoção no site da Companhia das Letras. Se você comprar acho que 3 livros ali da seleção, você conseguir essa eco bag, vale a pena conferir. Vou deixar o link aqui pra vocês, se tiver rolando a promoção, tá? Eu gostei bastante, achei linda. Eu sempre uso muito essas bolsinhas da Companhia das Letras, tá? Porque quando tem Bienal, enfim, eu acabo comprando sempre no stand deles pra ter a bolsinha. Eu amei demais. O próximo aqui são recebidos do grupo Sedete, né? Então a Sedete, ela engloba várias editoras as quais eu estou sempre falando com vocês, principalmente, assim, com grande quantidade mesmo, é a Sétimo Selo, né? Então tem os livros Covardes, BU, enfim, que eu tô sempre indicando pra vocês, que eu gosto muito. E aqui tem de tudo, tem da Sétimo Selo, tem da Eclesiar, então assim, um pouquinho de tudo. A primeira aqui é Histórias Sobrenaturais e Diabólicas, do Robert Hugh Benson. Eu já mostrei esse livro pra vocês na TBR, né, nos livros que eu quero ler em outubro. Então tem vídeo aqui no canal que eu falei dos livros temáticos aí para leitura de Halloween. E esse aqui são contos de padres ali, então eles vão, assim, ao redor de uma fogueira e cada um contando uma história ali, então com esse clima. Esse escritor, inclusive, ele escreveu um livro, é um padre, né, que é O Senhor do Mundo, que é uma distopia, que foi muito recomendada pelo padre Francisco. Padre não, gente, Papa Francisco, desculpa. Tá, mas vocês entenderam, né, Papa Francisco. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês darem uma conferida, em que eu falei todos os livros assim que ele recomendava bastante, e esse escritor era uma das recomendações dele. Então aqui, ó, nas sombras da noite, quando os ruídos cessam e a alma se inquieta, surgem histórias que desafiam a razão e mergulham no mistério do desconhecido. Em uma fria noite em Roma, 7 padres e um leigo se reúnem para compartilhar experiências que desafiam não apenas os sentidos, mas a própria compreensão do real. Então é isso, eu ainda não li, tá? Mas outubro ainda não terminou, gente, tá no meio de outubro e eu quero realmente pegar este aqui para fazer a leitura, porque está muito me interessando. Deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Então olha aqui, ó, o conto dos padres, cada um. Então eu acho que tem uma vibe meio noite na taverna, da forma que é contada, tá, gente? Assim, amigos, no caso aqui são padres ali, contando histórias, enfim. Isso aqui, ó, isso mesmo, ó. Foi um dos preeminentes escritores católicos da primeira metade do século XX, sua obra mais conhecida é o romance O Senhor do Mundo. Gente, eu falei que ele é padre, agora eu tô na dúvida, tá? Se eu estiver errada, me desculpem. Agora eu fiquei na dúvida, tá? Se o Robert Hugh Benson, eu não acho que não, porque não tá falando nada aqui. Enfim, gente, mas este é o livro. Outra aqui foi uma solicitação que eu fiz, e aí vocês vão entender porque vai aparecer na minha lista da parte de recebidos do cartão de crédito, que é esse aqui, o livro do Gênesis, Cadernos de Estudo Bíblico, do Scott Hahn e Kurt Mitch. Eu achei, assim, interessante a proposta, então eles têm visto para vários, não sei se são todos os livros já publicados da Bíblia, eu acredito que sejam todos, tá? Mas eu achei. Por quê? É uma leitura que eu tô fazendo do Thomas Mann, que é José e seus irmãos, que faz referência justamente à história ali de José, que está contida em Gênesis na Bíblia. Então, esse aqui é um caderno de estudos. Eu tenho o Guia Literário da Bíblia e tal, que sai pela Unesp, eu tenho outros, que eu achei interessante para me aprofundar. Eu gosto muito, primeiramente, que eu já gosto da história de Gênesis, né, das histórias contidas em Gênesis. E José do Egito é uma das minhas favoritas. Então, e é um projeto meu fazer a leitura literária da Bíblia, enfim. E aqui tem isso, tem mapas, tem material extra, tem explicação de vários versículos, várias passagens ali super importantes. Então, eu achei bem interessante essa proposta, não tinha ainda visto essa edição aqui por dentro.
Então, fica aí a dica para vocês, tá? Então eu vou usar ela como suporte aí para as minhas leituras e depois eu explico para vocês mais na frente quando eu falar do livro do Thomas Mann. Outra aqui que chegou, desculpa gente, esse aqui é do selo da Eclesiai, tá? E esses livros do grupo da Sedete, eu tenho um cupom de desconto, então às vezes, se vocês acharem que tá compensando mais no site deles, vale a pena conferir porque eles fazem oferta e meu cupom é cumulativo, tá? Então, fica a dica para vocês. Outra aqui, que é da editora Herculano, eu achei o máximo, tá? Porque eu quero ler aos poucos as peças do Shakespeare, reler o que eu já li e fazer novas leituras, claro. E aqui é a influência da Bíblia em Shakespeare. Então, do Richmond Noble. Tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês. E esse aqui é o primeiro volume, que são as tragédias. Então, aqui vamos ter, deixa eu mostrar aqui por dentro pra vocês. Primeiramente, eu achei o projeto lindíssimo. Então, vamos ter Romeu e Julieta, Otelo, Rei Lear. Inclusive, uma leitura que eu fiz, tá? Nas minhas últimas leituras. Tem vídeo aqui no canal. Então, é aquele livro que vai te dar suporte. Então, ele vai pegar várias passagens aqui. Deixa eu pegar aqui, vou mostrar pra vocês como fica. Olha aqui, ó, Romeu e Julieta. Então, é bilíngue também, tá? Então, tem vários trechos que mostram na peça e a referência que você pode tirar disso na Bíblia. Então, eu achei muito interessante essa proposta. Então, de pegar aqui, tá vendo? E eu achei essa edição também muito linda. Então, é aquele livro também como material de apoio. Não é um livro que eu leio assim, né, de cabo a rabo e tal, mas é um livro de apoio, de suporte à leitura. Então, quando eu for fazer cada leitura dessas peças de Shakespeare, eu venho aqui, consulto e tal, para fazer minhas anotações. Eu achei bem interessante. O outro aqui, nesse caso aqui, é da Vimara Editor, que é um do Somerset Maugham, que é Os Livros e Você, clássicos da literatura que podem ampliar a sua visão de mundo. Então, aquele livro que fala sobre livros, né? Então, livro que fala sobre leitores, livro que fala sobre livros, eu gosto sempre. E é super fininho, tá? Esse pequeno livro é necessariamente leve, mas confio que você, leitor, não estará superficial. Escrevi seus capítulos não como crítico, nem mesmo como escritor de profissão, mas como um homem simples com grande interesse pela humanidade. A primeira coisa que exigi de um livro antes de colocá-lo em minha lista é que ele fosse legível, pois quero que você leia esses livros, e a legibilidade é algo que entendo como aquilo que os professores de literatura e os críticos, por eles treinados, menosprezam. Deixa eu mostrar aqui também por dentro para vocês, mas é uma leitura bem curtinha, fiquei interessada também. E clássicos da literatura, então, para ampliar nossa visão, então, é como se fosse uma lista de livros, eu acredito eu. Então, vamos ver qual é a proposta aqui, ó. Já vi que tem Moby Dick, já passando aqui a vista aqui, falando de Balzac, tem Hoffman também, Hawthorne, A Letra Escarlate. Tô gostando já, gente. É porque não deu pra ver antes como ela é por dentro, mas já tem, ó, Cândido do Voltaire, já fiz essa leitura. Gostei. Tá, mas depois eu olho com mais detalhes. Mas fiquei curiosa da listagem aqui. Será que no final tem a lista que aparece? Eu acho que não. Mas, lembrando que esse escritor até que eu mencionei com vocês quando eu mostrei aquele Confissões de uma Bibliófila, né, respondendo uma tag, eu falei de livros de sebo, então aparece o Maugham com aquele livro dele, A Servidão Humana, que eu consegui no sebo, enfim. Então, um escritor e tal, de grande importância, recomendando algo que a gente gosta bastante, não é verdade? E agora eu vou falar para vocês de recebidos da editora como que é? Novo Século, isso, Grupo Novo Século, tá? Então, são 3 livros que eles me enviaram aqui e 2 deles já foram lidos, tá? Primeiramente, eu vou falar com vocês, então, de Emma, né, da Jane Austen. Então, mais uma edição. Eles estão fazendo essas edições assim, capa dura, enfim. Essa aqui eles falaram que era com ilustrações internas, mas não tem ilustração nenhuma interna não, tá? Pelo menos eu não achei, já passei várias vezes a vista aqui, olhei, mas não achei nada, tem fitilha, enfim. Da Jane Austen, no meu vídeo de últimas leituras eu falei pra vocês que a minha experiência de ler Orgulho e Preconceito e me deixou muito empolgada, né? Então finalmente eu li Orgulho e Preconceito. Eu tinha já lido Razão e Sensibilidade há muito tempo e realmente um dos próximos livros que eu quero ler da Jane Austen, tá? Mas em relação à tradução não sei como ficou e tal. Temos tantas edições de Jane Austen por aí, mas para quem tem interesse, essa aqui é a edição. Ele já tem Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade nesta edição aqui, tá? Só para vocês saberem. Mais 2 que eles me enviaram, tá? Que eu já li.
são essas queridíssimas aqui. A Princesinha, da Frances Hodgson Burnett, tá? E esses 2 livros, eu comentei, indicações ali, tem um vídeo aqui no canal de é o último vídeo, tá? De literatura infanto-juvenil, clássicos infanto-juvenis. Além desses 2, eu falei de vários outros grandes clássicos que são para serem lidos em todas as idades. Apesar de serem escritos para crianças, na verdade não são para crianças, né? São para todas as idades, até porque os adultos que fazem mais uso desses ensinamentos, que é sempre bom resgatar esses valores, essas lições de vida que eles nos provocam. Então são leituras ótimas para crianças, sim, ótimas para adultos fazerem pela primeira vez. Inclusive esses 2 livros eu li essa semana, então justamente para fazer o vídeo, e são leituras que foi o meu primeiro contato. Eu já tinha assistido a adaptação, não sei se por toda, da Princesinha, por Sessão da Tarde, mas é mágico, gente. Inclusive nesse vídeo eu cito um livro do C.S. Lewis, né, Como Cultivar uma Vida de Leitura, que justamente ele vai falar do poder desses livros infanto-juvenis, que um bom livro infantil, na verdade, ele não é escrito para criança, né? Então, assim, se ele for pensado dessa forma, ele não vai durar. Então, os bons são aqueles que são escritos para todas as idades. Enfim, gente, só um adendo aí, um incentivo aí para você não ter esse preconceito de livro infanto-juvenil. A Princesinha, então, da mesma escritora do Jardim Secreto, que é um dos meus favoritos desse gênero aí, digamos assim, desse estilo de livros infanto-juvenis, e a Princesinha tá, assim, do lado do Jardim Secreto pra mim. Essa escritora realmente ela conquista a gente, de alguma forma ali ela pega um enredo muito bacana. Então essa menininha aqui, que ela tem um pai que é rico e tal, na Índia, e ele coloca ela num internato pra ela estudar, que ele vai deixar ela lá, e ela acaba ficando pobre, e aí ela, nesse lugar que ela é tratada muito bem, ela acaba sendo virada como criada, enfim. E mesmo diante dessa mudança drástica, a questão da princesinha, a verdade é o seguinte, que ser princesa, ter essa questão da nobreza, não é uma questão de aparência, mas sim de atitudes que você tem. Não é da questão de roupa que você possui, questão o que você tem financeiramente, mas sim a questão da sua atitude. Então, mesmo recebendo palavras feias, maus tratos, enfim, nunca deixar se abater perante a isso e sempre responder o outro com um sorriso, sempre responder o outro, não da forma como ele te trata, mas da forma como que você gostaria de ser tratado. Então fica isso para vocês. E olha esta edição, que belezura que está. Tem várias ilustrações, tá, coloridas. Olha, cada capítulo tem a questão da casa, né, que é o internato, no caso. E também tem algumas ilustrações internas nesse estilo aqui, tá? Deve ter umas 8 ilustrações, assim, de alguma forma. Então, não é em todo capítulo, mas tem essas ilustrações aqui que são lindíssimas. Então, realmente uma edição que eu gostei. Eu tenho da editora Wish, mas eu acabei lendo nesta edição, tá? E nessa mesma vibe de edição, tem Heidi aqui, a menina dos Alpes suíços, da Johanna Spiri. Então, esse aqui já tem uma escrita um pouco assim, as coisas acontecem de uma forma mais direta, tá? E você meio que aceita a explicação de forma que vão acontecendo as coisas ali, mas ele traz uma graciosidade no sentido de resgatar a sua fé, a resgatar a questão de você confiar no que Deus está fazendo por você. Então você acreditar que existe uma força, algo está olhando por você, e não é porque não atende o que você deseja que não você está esquecido. Se você ora e tal, você é lembrado sempre, então nunca deixar de orar, nunca deixar de acreditar para não para não ser esquecido. E a questão de saber que Deus sabe que as coisas têm um momento certo para acontecerem. Então vai falar muito da questão também aqui de natureza, dessa questão de uma vida mais simples, enfim, são ensinamentos belíssimos. E também o cenário aqui que aparece no livro aqui também é muito gostoso, é bem conquistador. Então também tem ilustrações nesse esquema, tá? E aí, o cenário se passa bem assim, tá? Nos Alpes suíços, enfim. E aí você embarca nessa leitura que é super rapidinha de ser lida, assim. No final de semana você consegue fazer essa leitura e indico pra vocês. E nesse pegada aí de infanto juvenil, a editora HarperCollins, tá? Eu acho que, não sei, Outubro, Dia das Crianças, enfim, me enviaram 2 livros do selo Harper Kids, que tem a questão de espionagem aí envolvida, e eu achei muito interessante. Eu gosto muito desse selo da Harper Kids, tá? Que eles publicam livros, por exemplo, do Tolkien, voltado para esse público infanto-juvenil, como, por exemplo, Cartas de Papai Noel, que eu gosto bastante. Eles também têm
os livros, por exemplo, até de Charlotte, Stuart Little, enfim. E aqui são livros de uma coleção, cada uma de coleção separada, inclusive aparece um aqui. O primeiro é da série Hard Boys, que é o Tesouro da Torre. São séries, inclusive, que fizeram muito sucesso na década de 20, década de 30, e são vários livros, e a HarperCollins está voltando a publicar. Não sei como eles vão fazer, porque são muitos livros que eu vi, né? Mas não sei se eles vão pegar os principais, mas antes de eu começar a gravar o vídeo, eu estava vendo, já anunciaram a pré-venda do segundo volume de cada uma dessas séries. E aqui é uma série que vai falar desses irmãos aqui, então é um clássico que atravessa gerações e marca o início de uma das séries mais amadas da literatura infanto-juvenil. E aqui por dentro também, bem bonitinho, bem nesse aspecto. Eu achei interessante, aqui uma nota que tem na editora, a criação de Hard Boys apresentou uma revolução na literatura infanto-juvenil. O escritor aqui percebeu que, à época, a maioria das histórias infantis era centrada em lições de moral, enquanto as crianças demonstravam interesse por tramas mais emocionantes, semelhantes às que o adulto liam. Assim, decidiu lançar livros que oferecessem esse mesmo senso de aventura e tensão para os leitores mais jovens. Então tem essa questão desses irmãos, enfim, Hard Boys. Então teve um grande sucesso esse livro, pois bem, meio que voltado para o público, digamos, masculino, né? Porque homens, enfim, aparece então como uma resposta e tal, algo voltado para o lado feminino, digamos assim. Então, uma aventura cheia de reviravoltas e o começo da jornada da detetive que se tornou um ícone da literatura. Então, aqui nós temos Nancy Drew, O Segredo do Velho Relógio, da Caroline Keene. Então, também é o primeiro livro, o primeiro volume, né? Primeiro volume, não, primeiro livro da série, tá? E aqui tem isso também, olha. Olha, tem imagem aqui também. E por dentro, quando começa, tem umas lupinhas, tem umas ilustrações que apareceram por aqui, tá? Mas ele surgiu realmente como resposta ali, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A série marcou uma mudança significativa na literatura infanto-juvenil ao oferecer às meninas uma protagonista ativa, ousada e questionadora, em um período em que as mulheres norte-americanas buscavam por maior autonomia, impulsionadas pelo contexto pós-Primeira Guerra Mundial. Nancy, desde sua estreia em O Segredo do Velho Relógio, se consolidou como símbolo do empoderamento e fonte de inspiração para uma nova geração de leitoras. Então, fica aí a dica para vocês dessas duas edições aqui, para vocês lerem ou também para presentearem também crianças da família, enfim, conhecidos. Fica a dica para vocês. Eu fiquei bem animada porque eu amo livros de suspense, de detetive, Agatha Christie. Então, é claro que livros assim realmente acho bem interessante. Agora, né, dito isso, né, e recebidos aqui, enfim, temos também recebidos do meu cartão de crédito. E são dois, né? Então, o primeiro aqui que eu vou falar logo para vocês, que é o do Thomas Mann, que eu falei, né, que é José e seus Irmãos, o volume 1. Na verdade, José e seus Irmãos é um livro que é dividido em 4 volumes do Mann, mas a Companhia das Letras vai publicar em 3 livros, até porque este primeiro livro, que é um calhamaço, ele tem os 2 primeiros volumes, que aí são as histórias de Jacó e o jovem José. Então aqui é um romance, lembrando isso, tá, gente? É um romance histórico que o Thomas Mann, ele vai pegar a história de José do Egito, que ele também é super fã dessa história, era super fã dessa história, então, assim como ele gostava muito dessa história, só que ele achava que é muito pouco que a Bíblia diz, é muito pouco ali aquela passagem, então ele vai abrir aquilo e destrinchar o máximo. Então ele vai usar, sim, claro, a história ali da Bíblia, mas ele vai fazer várias pesquisas além daquilo, tá? E aí, para contar a história de José, ele vai contar a história do pai de José, e aí vai de Jacó, e aí daqui a pouco está em Abraão. Então, assim, ele vai contar a história ali do povo e vai destrinchando tudo. E aí, não só ali aquela passagem, ele vai buscando mais informação e tá muito interessante. Já comecei a leitura, eu tô fazendo uma leitura compartilhada que a Tati Feltrin tá fazendo, enfim. Mas é um livro que, assim, não é fácil a leitura, porque, assim, o que é? Você precisa parar mesmo, ele faz muitas citações bíblicas, então você tem que ter uma experiência, alguma coisa da história. Então, eu tenho esse contato com a história, então, mas assim mesmo tem que parar, analisar o que está querendo dizer, como se refere ali aos personagens, enfim, se vocês tiverem interesse, acredito que vão ter, tá? Porque tá bem interessante. Eu compartilho um pouco minha experiência, faço um diário de leitura, enfim, vou ver como posso trazer isso aqui para vocês, porque é uma leitura que vai demorar, até porque a companhia só lançou este primeiro volume aqui com os 2 primeiros livros. Mas eu estou muito contente com essa leitura e é o meu primeiro contato com Thomas Mann, tá? E o homem escreve bem pra caramba, né?
É desafiador, mas estou gostando muito, muito, muito mesmo, tá bom? E o próximo aqui é um apoio coletivo via Catarse que eu fiz. Agora eu não lembro quando foi esse apoio, mas é da editora Pedra Azul, tá? Que é Daniel Deronda, tá? Da George Eliot, né? O pseudônimo de Mary Ann Evans. E aqui, olha que edição linda! Chegou esses dias já, junto com o livro do clube, em caixa separada, enfim. Mas é até legal de falar, primeiramente vou falar desse livro para vocês, mas é bom para vocês terem noção, porque no vídeo que eu falei de lançamentos que eu tô de olho, eu falei de um apoio coletivo que está ocorrendo neste momento na Pedra Azul, né? Que é do Dunbar e Filho, que é um livro do Charles Dickens. E, inclusive, além de apoiar, faltam um pouco mais de 15 dias, então acho que termina ali o apoio no início de novembro, e neste momento já está com 98%, se eu não me engano. Então tá quase chegando a 100%. E ultrapassando, quando bate 100%, então o livro vai ser publicado, enfim, mas existem depois as metas estendidas, que pode te entregar uma edição tão linda, ou até ainda mais preciosa do que essa. Por exemplo, essa aqui, marcadores caindo, claro, né, gente? Tem jacket, tem pintura trilateral, tem fitilho. Eu mostrei, tem um vídeo aqui no canal em que eu dou detalhes de vários livros que eu obtive assim da Pedra Azul, né, por meio de via Catarse. Eu vou deixar aqui para vocês conferirem, mas vocês podem deixar dúvidas aqui que eu posso trazer de repente. Primeiramente, eu respondo vocês que vocês sabem disso, mas eu posso trazer algum vídeo, enfim, explicando mais detalhes sobre isso. Então, atualizando vocês também com os meus livros, enfim. Mas é assim que funciona, então depois tem as metas estendidas, então para ter como se diz, para ter as imagens internas, aí tem, sei lá, cento e tantos por cento, e aí sim vai, fitilho. E esse livro, não esse, tá? Mas o livro do Dickens, do Dunbar e Filho, que inédito aqui, mas ele tem uma categoria que você pode apoiar só o livro físico, pode apoiar acho que e-book também, e pode apoiar para você ter os 3 livros já lançados do Dickens pela editora via Catarse. Então você pode ter o Nosso Amigo em Comum e também pode ter o Pequena Dorothy. A princípio em brochura, mas se assim, conseguir pegar mais metas estendidas, pode ser que eles venham em capa dura, mas tem que atingir a meta lá estabelecida. Olhe com cuidado lá, no outro vídeo lá que eu falei pra vocês, eu dou mais detalhes, tá bom? Mas vamos focar que o assunto é isso, mas eu acho que vale a pena eu citar, né? Charles Dickens, e até falei pra vocês da minha intenção de um projeto aí, lendo Charles Dickens aqui no canal, né? E muitos de vocês ficaram interessados, então tô passando essa dica aqui neste vídeo aqui, tá? Então, veio com a opção de você botar jacket ou não. Eu quis a jacket porque essa capa tá lindíssima, tá? Então, e aí vou tirar a jacket de assim, ótima qualidade. E o padrão que ele veio no estilo do Clube Vitorianos, tá? E aqui tem uma textura e tal, esse hot stamp aqui, verde. Olha isso, gente. Pintura trilateral. Tá muito lindo isso. Tá demais, assim, tá encantador. Esse aqui, eu não sei se é o terceiro ou quarto livro que eles publicam, eu vou ver aqui direitinho, mas, deixa eu ver assim, aqui tá escrito, eu lembro só, o Muriel Mart, eles já tiveram por via Catarse, se eu não me engano, isso. O Muriel Mart foi um dos primeiros. O Muriel Mart da editora não tem, eu tenho da Pinar. Adam Bad, que eles também fizeram por apoio coletivo, eu tenho. E o Moinho à Beira do Rio Floss, que, se não me engano, era um livro que saía pelo clube antigo que eles tinham. E essa edição volta e meia tá à venda no site da editora. É um que eu tenho interesse de ter, porque eu não tenho esse da George Eliot. E tem o Silas Marne, que é publicado pelo José Olímpio, né? Um selo da Record. Eu tenho, já li, gosto muito, inclusive já indiquei para vocês. Então, é uma escritora que eu tenho interesse, gostei muito da escrita, tenho interesse em mergulhar em outras obras. Mas vamos focar, então, Daniel Deronda. Olha aqui dentro, gente. Lindíssimo, né? E, deixa eu mostrar aqui na parte aqui. Vai com certeza voltar passando aí detalhes aí nas imagens, por dentro aí no vídeo. Mas tem fitilho, enfim, ilustrações internas, fitilho aqui personalizado. Então, assim, tudo isso são formas que vocês conseguem obter pelo Catarse, e você batendo mais metas estendidas, você consegue uma edição cada vez mais caprichada, tá? Então, fica aí a super dica para vocês. Eu não sei se esse livro sobrou alguma unidade, porque normalmente depois que sobra alguma coisa eles colocam no site, eu não sei como tá a situação, mas vale ficar de olho, de repente eles disponibilizam também o e-book
no site da Amazon. Vou ficar de olho, sabendo de algo, eu aviso vocês, mas nesse momento é mais difícil porque eles estão fazendo os envios, então tem que segurar caso haja algum problema, né? Prioridade é para quem apoiou. Então foi um livro realmente com grande sucesso no Catarse. Estou super empolgada aqui com a minha edição aqui de Daniel Deronda. A última mais singular obra de George Eliot é considerada uma de suas realizações mais sublimes. Publicado em 1876, este épico vitoriano conduz com maestria a busca pela identidade e introduz com sensibilidade inédita o universo judaico no romance inglês. Lindíssimo, né? Achei lindinha a capa. Ai, tá muito fofo, gente. Arrasaram muito, muito mesmo. Não canso de olhar, tá assim, tá muito rico isso mesmo. Então, pessoal, essas foram as novidades que chegaram por aqui. Então, assim, já comenta aqui qual desses títulos mais chamaram a atenção, que mais ficaram interessados aqui, se vocês já leram algum desses títulos, tá? Ou já leram alguma obra desses escritores que eu mencionei. Então me ajuda aí qual desses eu devo furar a fila, que eu sempre peço essa indicação para vocês. Lembrando, mais uma vez, que todos os livros que eu citei tem links aqui no box de estimação para vocês conferirem. Também informações sobre o cupom de desconto, sobre relação aos clubes que eu citei, ao apoio do Catarse também. Então, assim, dúvidas que vocês tiverem em relação a isso, deixa aqui nos comentários, porque vocês sabem que eu sempre busco responder o mais breve possível para vocês. Esse tipo de conversa, de troca da gente, eu acho muito importante e bem bacana, tá? Eu acho que é isso, tá? Então, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui nos comentários. E lembrando que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Então, pessoal, olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.